Pessoal, vamos trabalhar? Geral está chegando aí. Nós vamos falar da ECD, que é a escrituração contábil digital, ou seja, o SPED contábil. Nós vamos falar um pouquinho da legislação, porque nós vamos precisar de entender algumas situações aí na legislação. Aí na página 6 do material, tá, escrituração, ECD, escrituração contábil digital. Faz parte do sistema SPED, foi a primeira a entrar em exigência, e a legislação 6.022 lá de 2007, que é a criação dos SPEDs, a resolução 1299/2010 do Conselho Federal de Contabilidade, que normativa as regras contábeis, a instrução normativa DREI número 11 de 2013. Isso aqui apenas eu coloquei na ordem de ano, viu, gente? De 2013. Essa instrução normativa aqui do DREI, ela traz como você autenticar os livros, a autenticação dos livros, tá? Isso a partir da página 16 dessa instrução normativa, vocês vão ter orientações aí de como autenticar os livros, tanto de papel quanto os livros digitais, tá bom? Hoje, o SPED contábil digital, ele é regido por essa instrução normativa aqui, ó, 1420, de 19 de dezembro de 2013. Ela revogou a IN 787 lá de 2007, ela foi revogada, tá? Por essa aqui, ó, 1420. Então, falou de SPED, ela está nessa instrução normativa, o SPED contábil, tá bom? E alterações posteriores, que são aquela instrução normativa que vem modificar essa instrução aqui em alguns pontos, tá bom? Pessoas jurídicas obrigadas a entregar o SPED contábil. Todas as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto de renda sobre a renda com base no lucro real. Então, todas as empresas do lucro real estão obrigadas a entregar o SPED contábil. Certo? As pessoas jurídicas imunes e isentas, aí tem uma situação nova na Receita Federal dessa semana passada. Modificou e trouxe alguma situação nova que ficou mais fácil da gente entender o que significa essa situação aqui, ó. As pessoas isentas, imunes, ou imunes e isentas. Quem que lida com partido político aqui? Tem alguém que faz partido político? Ele é isento, o que é o partido político? Ele é imune? Tá. Estou falando isso porque lá na frente vai ter um dadozinho que eles falou partido político lá, tá? Então, todas as imunes e isentas estão regulamentadas aqui, ó. Conforme disposto no inciso 2º do artigo 5º da Instrução Normativa 1252, transcrito abaixo, eu transcrevi aqui para vocês, depois, o parâmetro de valor para dispensa da obrigatoriedade correspondente ao valor das contribuições, aí está entre parênteses, gente, ó, isso aqui é muito importante, isso é novo, isso aqui, ó, das contribuições, PIS, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, as empresas que estão na desoneração. Se tiver alguma empresa imune isenta que está na desoneração, ela entra aqui nessa situação. Você viu que aqui não trouxe outras contribuições, quer dizer, o sindicato paga o quê?
PIS sobre folha, e em algumas situações tem a COFINS, tem outras situações que você paga. COFINS, por exemplo, sobre rendas financeiras, em alguns casos tem essa situação. Então ele trouxe aqui, entre parênteses, PIS, COFINS e contribuição previdenciária. Não, aqueles outros tributos, não se tratou disso. ICM, IPI, não se tratou. O PIS, COFINS e contribuição previdenciária, objetivo da escrituração, que vem a ser as contribuições incidentes sobre as receitas mensais. Folha de pagamento não é receita. Isso aqui é que me chamou a atenção, viu, gente? Folha de pagamento é receita? É uma despesa, não é isso? É um custo da empresa. Então ele trouxe aqui, ó, isso aqui para mim foi uma mudança enorme, olha. Incidentes sobre as receitas mensais, seja inferior a 10 mil reais, está vendo? A 10 mil reais. Neste valor, que dispensa a escrituração digital, certo? No caso, inclui o valor da contribuição incidente sobre as folhas de salário. Não inclui, tá entendendo? Não inclui o valor da contribuição incidente sobre a folha de salários. Isso aqui é um fato novo da semana passada. Porque até então, o entendimento era que o PIS sobre folha, 1%, lhe dava, era um tributo que você tinha obrigação de mandar a ECD se você ultrapassasse a 10 mil reais mensais. Ou seja, uma folha de 1 milhão, você já estaria obrigado. Então ela veio e trouxe essa situação nova aqui, ó. Você não vai olhar para a folha, mas vai olhar para o PIS, COFINS e contribuição social previdenciária sobre a receita bruta, que é a desoneração. Então, se você tiver PIS, COFINS e essa contribuição previdenciária de uma receita das pessoas imunizentas e que for acima de 10 mil reais, você está na obrigação. Qualquer situação contrária, você não precisa enviar nem a ECD e nem a ECF das empresas imunes e isentas. Para mim, isso aqui foi uma notícia muito boa que vai dispensar muitas pessoas de entregar a ECD e a ECF. Tem alguém aí que tem a situação de imunes e que paga PIS, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita bruta? Que esteja na desoneração? Existem algumas pessoas imunes que têm isso aqui, viu, gente? Eu desconheço um aqui em Goiás que tem essa situação aqui, mas existe a nível de Brasil aí, tem sim, viu? Não, aí no final aqui nós vamos falar disso, nós vamos chegar lá ainda, tá? Nós vamos chegar lá ainda, certo? Lá aqui mais para frente vai falar PIS sobre folha. Ele não está obrigado pelo que está falando. Se você entrega, aqui na frente vai dizer que ele é facultativo. É facultativo, não é obrigado. Você tem a faculdade de entregar livremente por iniciativa sua, não que a lei exige que você entregue. Tá? Essa é uma discussão, não tem isso na lei. Você entrega a ECD facultativa, você está obrigado, a ECF, a outra não, na lei não fala. Entendeu? Que se você entregar uma não estando obrigado, você está obrigado a entregar a outra. A lei fala que você não está obrigado, é facultativo. Também não fala na lei isso aqui. Se você estiver obrigado a enviar ao SPED contribuições, você estiver obrigado, aí você também está obrigado nisso aqui. Então você não está obrigado, você entregou facultativamente. A lei não fala que entregando facultativo você está na obrigação. Certo? Pessoal, eu acho que eu já falei com vocês que, vamos supor, a firma é isenta, está aqui isenta ou imune. Eu acho que esse negócio de SPED é tão facinho para a gente ficar, eu vou pegar o diário. Ó, esse mesmo aqui, considera quantas folhas foram? Diário. Quantas folhas veio o nosso lá? 3 mil folhas. 3 mil folhas. Deu 3 mil folhas o diário nosso. Aí foi no cartório, autenticar esse cartório. Eu não poderia apresentar o SPED, o SCD? Podia.
certo? Para mim, eu apresentaria o SD. Mas eles preferiram para apresentar lá no cartório, certo? Eu, particularmente, é tão fácil apresentar que eu apresentaria o SD e depois apresentaria também o SF, em vez de fazer a declaração de imposto de renda, que é muito mais difícil fazer. Não sabe nem como que vai vir agora, sabe? Não, ainda não. Então, não sabe como que vai vir essa declaração, o que eles vão pedir para nós, não sabe disso. Então eu apresentaria os dois, particularmente. Facultativamente. Não, via SPED acabou. Registro. Eu vou falar disso aqui daqui a pouquinho. Não precisa não, já apresentou e acabou. Ele pede o número dele no cartório. Então, pessoas imunizentas que não pagam esses 3 tributos acima de R$10.000, gente, está dispensado. Acima de 10 mil está falando aqui que da folha não inclui em tributos e contribuição sobre a Receita. Isso é novo, essa situação é dessa semana que está no site da Receita Federal. Essa situação foi uma pergunta e resposta, uma discussão normativa? Não, se você entrar no ambiente do SPED, está lá a mudança que houve, inclusive dizendo que uma explicação para poder sanar as dúvidas. Certo? Está lá no site, na primeira página, quando você entra no ambiente SPED, está lá explicando isso aqui. Tá? Isso aqui é cópia lá do ambiente SPED, viu gente? Inferior a 10 mil. Já era inferior, só que a dúvida é se os PIS da Folha incluía ou não. Aqui veio falando que não. Se você praticar, eu vou dar um exemplo aqui do sindicato, não é, Everaldo? Entendeu que se tem o programa de folha, certo? O software de folha, contábil e fiscal, ele entra na desoneração, certo? O sindicato começou a fazer, fez aí do ano até 2013, mas depois veio uma instrução normativa e disse que as imunes isentas não poderia fazer aquela situação. Foi suspenso, mas se tivesse pagando, também estaria aqui, só que desde que seja acima de R$10.000, tá? Em relação a ECD e ECF, que tem prioridade, que tem periodicidade anual, vindo a pessoa jurídica imune e isenta a sujeitar-se à obrigatoriedade da EFD, contribuições, que é do PIS e COFINS, em pelo menos um mês do determinado ano calendário, sujeita-se, por consequência, à obrigatoriedade da entrega da ECD e da ECF em relação ao ano calendário em questão. Tá bom? Aumenta o zoom da tela para nós. Aumentar aqui para... Na apostila, mas a gente está sempre acompanhando por aí. Ele gosta de coisa pequena, né, senhor? Viu? Aí, tá bom. Melhorou aí? Todo mundo está ligado lá, não está ligado. E outra coisa, pessoal. Você fica aceitando isso, gente. Reclama, gente. Ué. Eu fiquei ali atrás, eu só reclamei. Só eu que reclamei. Tá bom, esse tamanho? Melhorou? Tá bom assim? Certo. Ou pode aumentar mais? Tá bom, então. Então, aqui, desta forma... Esses R$10.000 aí, eu ouvi participar de um curso, o instrutor disse que ele seria acumulado no ano. Na lei, isso aqui é cópia da lei, viu gente? É cópia da lei. Eu já vi isso também, eu já assisti curso que deu isso, eu já vi também, tá? Não, na lei não fala, nunca falou disso, tá? Nunca falou, tá? Certo? Então aí fala, a renda, nos termos da instrução normativa, seja igual ou inferior a R$10.000, sendo observado o quê? O disposto do parágrafo 5º. Agora, desta forma, caso a pessoa jurídica imune isenta não tenha apurado as 3 contribuições incidentes sobre a Receita, olha só, confirmou aqui embaixo, está lá na lei, viu gente? Está lá, certo? Olha, não tenha apurado as 3 contribuições incidentes sobre a Receita, PIS, COFINS e contribuição previdenciária,
em montante superior a R$10.000, está dispensada de apresentar no correspondente mês da ECD, da EFD, tá bom? Então está dispensado. Certo. R$10.000. A soma das 3 contribuições, no mês, se chegou no mês de abril, atingir a soma das 3 contribuições, você passa a ser obrigado a enviar SD. Porque você atingiu em um mês essa situação e você passa a ser obrigado. Tá? Exatamente. Exatamente. Tá? Que olha, as pessoas jurídicas imunes e isentas que não estão obrigadas a entregar a FD contribuição, e conforme a Instrução Normativa 1252 de 2012, também não estão obrigadas a entregar a ECD e a ECF, certo? Também não entregarão a DIPJ, pois ela foi extinta. Isso aqui está lá no site da Receita Federal, viu, gente? Certo? Está falando aqui, ó. Também não entregarão a DIPJ, pois ela foi extinta. Então, até o momento, não tem nenhum indicativo na lei que você tem que retornar a entregar se você não estiver na obrigação de entregar o SPED. Não existe na lei. Ela foi extinta, a não ser que a Receita crie uma situação nova a partir de agora. Mas até então, eles estão falando aqui, ó. Também não entregarão a DIPJ, pois ela foi extinta. Faz 15 dias para analisar Tá? e apresentar. Não, tem que apresentar a DIPJ. E agora? 15 dias para entregar. As pessoas jurídicas podem entregar a ECD e a ECF de forma facultativa. De forma facultativa. Está lá também. Tá? Certo? Não tem. Está falando aqui que ela foi extinta. Ela foi extinta. Não existe mais da IPJ. Não existe mais. Acabou. Certo? Aquelas fichas, gente, aquelas fichas da DIPJ, vocês vão enxergar ela onde? Lá no ECF. Estão todas lá. Certo? Aprimoradas. Pessoal, se vocês pegarem a ECD para fazer, apresentar em junho agora, vocês vão ver, é tão fácil, mas tão fácil, mas o que eu estava fazendo que não faz isso logo? É fácil demais, gente. Só pegou aqui, ó, e apresentou, acabou. E assina aquele trem, poxa. Agora fica esperando você. Aí, para setembro, a gente vai ver. Se a outra já foi extinta, então não estou preocupado com o DIPJ mais. Eu estou preocupado com o ECD. Apresenta o CD e deixa o pau quebrar. SE, perdão. Aqui no... Não, perdão, é ECD mesmo. Aqui no... Agora em junho. Apresenta o CD, essa isenta, que é facultativa. E pronto, gente. Oi. Certo. Aí, já autenticou o livro, que é um caso que eu já tenho. Aqui autenticou o livro, fecha a contabilidade um mês depois de entrega. Aí, como é que autenticou o livro na junta comercial? Tá. Se fazer o de para na contabilidade, gerar um arquivo na ECD e depois levar esse arquivo gerado para SR? Nós vamos falar disso aqui nessa, mas pode sim. Tá? Pode sim. Nós vamos fazer esse tratamento, todo ele aqui, inclusive dentro da SF, com exemplos práticos. Tá? Esse aqui é transmitido na ECD. Mesmo. Tá? Pessoal, alguma dúvida aí sobre as pessoas imunes e isentas? Vocês viram que quem está acostumado a fazer, eu vou mudança significativa aí do conceito de tributos, hein? Tributo das contribuições sobre a receita e não PIS sobre folha, certo? Para mim é muito importante isso aí, tá? Essa mudança. Quer dizer, quem que tem receita tributada no PIS, as pessoas imunes isentas? Quem tiver precisa ficar atento nisso aí. Quem não tiver não tem que preocupar com isso aqui, tá? É polêmico. Sobre as receitas, se elas são direcionadas para o desenvolvimento da classe,
Isso. Não, a lei diz o PIS e COFINS. E o que você precisa verificar se a sua, a pessoa jurídica, sob sua responsabilidade, ela está obrigada ao PIS e a COFINS sobre a receita? Aí vai depender da receita. Não estando. Mas para mim saber, eu teria que saber se é tributado ou não. Isso. Vai para onde? Vai para o estatuto. Vai para o estatuto. De um modo geral, não. Mas se você for olhar no COFINS, está falando que você tem que pagar. Você entendeu? É preciso você olhar para o seu estatuto, essa receita, não é, Veraldo? Aí entra mais. Não. Eu acho. Eu não trouxe isso aqui da isenta, mas na legislação fala o que é da legislação. Aqui já está falando, ó. As imunizentas que pagam PIS, COFINS e contribuição social sobre a receita bruta. Isso aqui está na lei, está falando. Certo? Agora, o que a lei não especifica é que tipo de receita. Isso vai depender do estatuto da empresa imunizenta, viu, gente? Vai depender do estatuto. Olha bem, na minha Constituição, sindicato, ganho de capital, não há o que falar PIS/COFINS. PIS/COFINS é sobre o faturamento, acabou, não tem discussão. E mesmo se nacional, mesmo lucro presumido, quando é ganho de capital, eu chego e coloco o total da receita lá. Então, não há o que falar em PIS/COFINS sobre ganho de capital. Eu entendo assim também, certo? Mas dá uma lidinha da legislação a partir de 1º de julho desse ano, tá? Sobre esse assunto, tá? As contribuições da FAEC que ele recebe, essas inseridas ao PIS/COFINS? Não, essas contribuições faz parte do estatuto e da garantia de sobrevivência da entidade. Então, é o artigo 155, parágrafo 4º. Se é atividade do sindicato, não há incidência sobre o patrimônio, a renda e serviço. Artigo 155 da Constituição. Vou ver se eu acho ele aqui. Artigo 155. Enquanto a Vera localiza aí, pessoal, ó, as sociedades em conta de participação estão obrigadas a apresentar o SPED como livro auxiliado sócio ostensivo. Certo? Então, até então, isso aqui não tinha. A partir de 2014, quem tem as SCPs estão obrigados a entregar o SPED contábil. Tá bom? As outras estão facultativas, que eu já disse aqui, tá? Mas as SCPs estão na obrigação. Tá bom? Está aqui. Bem, o artigo 150 da Constituição, sem prejuízo às garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município exigir ou aumentar tributo residencial. Aí, letra C, antes de ocorrer do prazo, 5º, estabelecer limitação. Cadê a dona? Achei que eu achei? Aqui, ó. A, patrimônio, renda e serviço um dos outros. Então, tempos religioso, aqui o C, renda e serviço de partido político, inclusive as fundações, as entidades sindicais, os trabalhadores, instituição de educação, etc., desde que não fira o parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso tal, da linha B, C, compreendem somente o patrimônio, a renda e o serviço relacionados com a finalidade essencial da entidade nelas mencionada. Então, é um assunto complexo, precisa pesquisar, né, que você tiver, para poder inteirar da situação. Pessoal, as empresas do Simples Nacional estão dispensadas desta obrigação, nem facultativa, hein, gente? Estão dispensadas, tá? A empresa do Simples Nacional estão dispensadas da obrigação, tá? Eu trouxe essa notazinha aqui, ela está lá também, viu, gente? Olha, ela não está, eu que escrevi a nota aqui, que é para chamar a atenção. As regras de obrigatoriedade não levam em consideração se a sociedade empresária teve ou não movimento no período, certo? Sem movimento não quer dizer sem fato contábil. Normalmente ocorrem eventos como depreciação, incidência de tributos, pagamento de aluguel, pagamento de contador, pagamento de luz, custo com o cumprimento das obrigações acessórias, entre outros. Esse aqui eles trouxeram, gente, nessa notazinha lá na Receita,
esse esclarecimento aqui, ó. Por quê? Tem muita gente entregando o SPED, faz a contabilidade, ela não tem energia elétrica, ele não gasta energia, o prédio, certo? Não tem depreciação remanescente de períodos anteriores, correto? O contador tem que continuar entregando as obrigações tributárias e não entra na contabilidade. Eu vou abrir só um adendozinho. Contador, gente, não tendo a nota fiscal, ele vai lá como contribuinte individual. Entra na RCI da empresa. Tá? Então, ele está falando, o contador está entregando as obrigações de graça? Olha o recadinho que eles deram aqui. Está lá no site, gente. Olha lá. Concorda comigo? É possível a empresa permanecer sem movimento e não ter custo? Eu acho muito difícil. Muito difícil. Então, chamaram, eu nunca tinha visto aqui na Receita, olha. Pela primeira vez eu vi essa notinha aqui, lá no site. Aí eu trouxe para dividir com vocês aí a preocupação. A empresa Lucro fez o quê? Durante o ano ela teve movimentação do quarto. E aí você faz aquela declaração de inativa. Ela é obrigada a fazer a declaração contábil. Foi o ano todo? Se foi o ano todo, se foi no ano todo, não. Se tiver inativa de acordo com a instrução normativa 1306, você não tem obrigação de entregar. Certo? Não tem obrigação. Gracia, cuidado que eles têm, ó. Não sei, eu, particularmente, não considero que a pessoa registrou em empresa, certo? Pode haver, pode. Mas aí, lá, não teve rendimento, não teve rendimento. Cuidado, contador. Vai atrás disso, certo? Você não teve movimento mesmo, não, rapaz. Cuidado, e capaz que está movimentando lá e você está continuando enrolado, certo? Um contabilista quase foi para a cadeia por causa disso. Ah, ele não me trouxe nada aqui, eu também não lancei também não, né? E deixou, e ficou pior, ficou pagando contador ainda, ó. Tem base, entendeu? Ele não tem movimento, parou tudo, e o contador recebendo e não lança nada. É muito esquisito, né? Aí eu acho que ele vai se enquadrar no artigo 199, viu? Cuidado. Daquilo que eu falei, é preciso observar o estatuto, o que é receita. São as entrelinhas da lei que às vezes estão ao alcance. Então precisa fazer uma análise da situação para tomar a decisão, tá bom? Aqui a observação, ó. No caso de sociedades não empresárias, as escriturações transmitidas ficarão no status recebidas, certo? Tendo em vista que a Instrução Normativa 1420 de 1420 de 2013 dispensou a autenticação para fins fiscais, certo? Não há termo de autenticação. Sociedades não empresárias, certo? Então tá aí, ó. Ela fica com esse status, você não precisa fazer a autenticação e, consequentemente, não precisa pagar a taxa. Isso aqui está lá no site. Aí. Tá difícil aqui para mim, hein? Sociedade não empresária, Zé Beraldo. Entendeu aí, Everaldo? Sociedade não empresária. Não. Certo? Então tá aí, ó. Vamos ter que olhar o conceito de sociedade não empresárias, tá? Aí vem aqui embaixo aqui o cartório, olha. Pessoa jurídica registrada no cartório. Certo? Eu coloquei aqui, veja a página 19 do manual.
Sindicatos, associações, Igreja. certo? Igrejas, é uma enormidade, certo? Registrado em cartório. Escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade. Advocacia. Não, advocacia mas também vale, né? No AB. Nós temos que estar no cartório. A OAB entra aqui nesse quesito, viu, gente? Embora não esteja explicitamente aqui, mas eu acredito que ela entra aqui nesse quesito. Eu acho que o entendimento empresarial só quer essa resultado no comercial. Você entendeu? Mas é isso aqui, viu, gente? É isso mesmo, viu? Então, olha aqui, ó. Lá na página 19 do Manual da ECD, da ADE Cofis, 42 de 2015. Isso é novo lá na Receita, esse é o último manual da ECD, viu, gente? Lá está tratando isso aqui, ó, lá na página 19. Ó. Não tinha, no manual anterior, não existia isso aqui. Tá? Então tem lá no manual, ó, de acordo com a Instrução Normativa 1420, de 2013, as empresas registradas em cartórios estão dispensadas de autenticar para fins fiscais. Para fins fiscais, viu, gente? Portanto, para cumprir a obrigação acessória com a Receita Federal do Brasil, transmita a escrituração via SPED contábil. Olha a situação. Olha aí que situação. Se você olhar o artigo, lá na Instrução Normativa 1510, não sei se o Veraldo tem ela, é 1510, da Receita Federal, Instrução Normativa 1510. Ela tem um tópico lá sobre isso aqui, viu, gente? Então, aí veio a Receita Federal e jogou isso aqui lá no site pra gente, ó. Portanto, para cumprir a obrigação acessória com a Receita Federal do Brasil, transmita a escrituração via SPED contábil. Não há taxa a pagar para a Receita Federal do Brasil. Aqui, ó. Não há taxa a pagar sobre a Receita Federal do Brasil. Só está aqui, Veraldo. A empresa deve gerenciar o requerimento no SPED contábil, mas não deve informar o NIRE, certo? O campo NIRE deve ficar em branco. Quanto aos cartórios, se houver necessidade, imprima a escrituração no programa SPED contábil e leva para autenticação. Em nenhum momento ele falou para você imprimir aí no programa a sua contabilidade. Olha o que ele veio aqui, ó. Quanto aos cartórios, se houver necessidade, imprima a escrituração no programa do SPED contábil e leva para a autenticação. É claro que essa autenticação no cartório vai ter que ser paga, né, gente? Mas está aí, ó. Certo? Isso é a situação nova lá do site da Receita Federal. Ficou claro aí, gente? Se ela está aberta, não está movimentando, pelo que fala aqui, ó, você entendeu? O que fala aí? Ela não tem contabilidade? Ela está obrigada a enviar o SPED mesmo sem movimentação? Então vai cair na mesma situação, tá? Nesse caso aí, então não tem, no caso de cartório ou OAB, não tem a possibilidade de fazer a procuração. Sou obrigado a fazer o A3 CPF. Para enviar o SPED, a situação aqui é a mesma, tá? Para enviar o SPED. Para você enviar o SPED, não vai mudar a formalidade para você mudar o SPED. O que muda é a forma do requerimento, viu, gente? É a forma de requerimento. Agora, o cartório vai exigir isso aqui, aí ele veio e falou. Quer dizer, você vai gerenciar o requerimento normal, você vai transmitir. Certo? Você vai transmitir. Aqui, deu um momento, ele falou que você não deva ter o certificado digital A3, você entendeu? Exigido para ECD normal. Aqui não disseram isso. Ou seja, eu entendo que a situação do certificado digital não muda para as empresas do cartório. Não vai mudar. Entendeu? Se tiver procuração, aí precisa ver no cartório, mas aqui eles falaram, não há taxa e tal para se pagar, mas de qualquer maneira, se tiver, eu entendo que essa procuração tem que ser via cartório. Tá? Via cartório. Não é claro. As empresas imunes isentas, a OAB porque não é registrada em cartório, é na própria OAB. Certo? Mas eu li sobre isso, gente, eu não encontrei na lei. Mas eu fiz várias leituras, fiz várias pesquisas,
o entendimento, certo, é de que as pessoas da OAB estão nesta mesma situação aqui. Mesma situação. Entra igrejas, entra associações, certo? Associações, sindicatos, tudo. Todas empresas imunes e isentas. Certo? Imunes e isentas. Tá? Bem, você pediu a 610, né? É. Olha, gente. Não, 1.510. 1.510. Ele pediu 1.510. Mas acontece, essa 1.510, ela alterou a 1.420. Então você não vai entrar na 1.510. Não, ela tem um artigo aí que fala sobre são isso. artigozinho, né? São artigos. Aí, vocês entrar no 1.500 que está aqui, aí, assim, ó, federal, né? Ele faz desse jeito aqui. Aí você não entra aqui não. Aqui não, ele não dá o espaço para você não. Aí você entra diretamente aqui. Passa para mim aqui, ó. Entrando aqui, aí você já está na 1.420. Aí vocês vão procurar pesquisar. Eita, vai descendo. Você quer ver ECD? Vem aqui no ECD. Aí entra no ECD, tudo sobre ECD está aqui agora. Vendo? Aí vocês vão procurar a 1.610, 510, se você quiser ver a 1.510, 1.510. ela é bem pequenininha, vocês vão olhar aqui. Certo? Ó, é só pouca coisa. Agora, essa 1.510, ela alterou a 1.420, que é a maior, né? Aí vocês dão uma lida de 1.420. Você sai daqui e entra em 1.420. Alterou um artigo lá dela, certo? Só que a 1.520 já é maior. Aí você vem aqui e dá uma lida nela. Tá tudo aqui dentro, tá bom? Não, 1.420, perdão. A 1.510 alterou 1.420. A 1.420 é a lei que rege o SPED contábil, tá? A 1.510, ela alterou um artigo lá da 1.420, tá? Mas essas últimas alterações que você falou aí, já tem nessa 1.420? Não, isso aqui está lá no site, eu não localizei, certo? Mas aí eles vão colocar e deve colocar lá no, certo? Mas ainda não está lá, certo? Eu trouxe para vocês, porque a Receita Federal não ia soltar isso aqui lá no site, no ambiente, falando que é a título de orientação para tirar as dúvidas, porque muita gente pergunta para eles, é simplesmente para colocar. Eu não acredito, quer dizer, a gente precisa confiar, não é isso? Então está faltando só a prorrogação. Só a prorrogação. Aí sim, a prorrogação, eu falei num negócio que tem sentido, mas o Everaldo falou, pessoal, vamos prorrogação. Quer dizer, devido a essas situações aqui, talvez seja até possível uma prorrogação, porque esse layout que veio, ele trouxe muitas mudanças, pessoal. E o tempo realmente é pequeno, tá? Então, porque, olha bem, sai um layout dia 26 de maio, certo? Para a gente ter 26 de maio, 1 mês e 4 dias, para a gente analisar o layout e apresentar a ECD. Para mim, é meio exagerado, né, dona? É exagerado? Nós somos super profissional, né? Tem que analisar a lei em 1 mês e 15 dias, interpretar, fazer o layout e apresentar dentro de 1 mês e 4 dias. Pois é, tá vendo? Então é para ser super profissional mesmo, né? Mas parece que nós fomos super profissional. Estamos tendo condição de fazer agora. Mas é difícil, né? Provavelmente a FENACOM entrou no meio, deve adiar, certo? Lá para agosto, certo? Ou então apresentar junto com ECF. Capaz, viu? Não estou falando que vai acontecer, viu? Seria o ideal, Ou então apresentar agora e não ter qualquer penalidade, certo? Retificar. Pessoal, o prazo para apresentação dos livros digitais está lá no artigo 5º da Instrução Normativa 1420/2013, que é a Instrução Normativa do ECD, correto? Não houve mudança, situação normal, até o último dia 8 do mês de junho do ano subsequente, que é o 30 de junho agora, não houve mudança. Esses outros aqui também, situação especial, ó. De janeiro a maio do ano da entrega,
A entrega é quanto? Até o último dia útil do mês de junho do mês subsequente. É o mesmo da entrega aqui, tá bom? Aí de junho a dezembro, aí já muda um pouquinho, né, viu, gente? Olha. Isso aí está aí no material de vocês, para pesquisa. De junho a dezembro, para as situações normais de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão e incorporação, até o último dia útil do mês seguinte ao do evento. Eu fiz uma situação dessa aqui, de cisão, de incorporação, no mês de junho, eu tenho até o último dia útil do mês de julho para transmitir esse documento. Tá? Aqui embaixo, ó, a situação especial ocorrida de janeiro a dezembro de 2014. Extinção, cisão e fusão e incorporação. De janeiro a dezembro de 2014. Olha o que eles falaram aí. Esse aqui é em situação normal, viu, gente? Mas especialmente para 2014, até o último dia útil do mês de junho de 2015. Quer dizer, quem tinha essa situação de janeiro a dezembro do ano passado, de 2014, foi adiado para 30 de junho de 2015. Tá bom? E não esse prazo aqui até o último dia útil do mês subsequente do evento. Tá bom? Livros abrangidos pelo... Esse mousezinho meu aqui está me dando trabalho, tá? Livros abrangidos pelo SPED contábil. Todos os livros da escrituração contábil podem ser incluídos no SPED contábil, né? Em suas diversas formas. Aí quem gostar de... Olha aí, ó. Isso aqui está lá no manual, viu, gente? São previstas as seguintes formas de escrituração. O livro G, o livro geral, certo? Diário geral, diário com escrituração resumida, certo? Vinculados ao livro auxiliar, correto? Que é o registro R. O A é diário auxiliar. O Z, razão auxiliar. O B, livros e balancetes diários, diários e balanços. O S, livro da sociedade, olha aí, apareceu aí, viu, gente? Olha, o S, livro da sociedade por conta de participação mantido pelo sócio ostensivo. Esse é novo, tá? Aqui, ó, moeda, ECD em moeda funcional. Você entendeu? Isso apareceu novamente aí, uma situação nova aí, ó. O M, ECD em moeda funcional, somente a partir da ECD de 2016. E razão auxiliar das subcontas, essa que eu falei, da 12973, somente a partir de 2016. Ano base 2015 para entregar em 2016. Certo? Então, quando eu falei a importância dessa legislação, olha o que eles vão trazer para a gente aqui. Ó. Certo? Vamos seguir aqui. Esse razão auxiliar das subcontas seria você individualizar, por exemplo, o artigo utilizado? Não. No caso de valor justo? Não. Não. Razão auxiliar, olha só. As SCP, o razão dela é considerado um razão auxiliar, certo? O inventário das empresas imobiliárias que não estão obrigadas ao ECD, ao SPED fiscal, mas elas vão estar obrigadas a entregar como livro auxiliar, certo? São dois exemplos que eu tenho. Correto? Aí outras coisas tem que pesquisar cada situação. Esses são exemplos claros que existe nessa situação aqui, tá? Aí tem o cruzamento, certo? Os livros que tem lá na frente, tem um mapinha que vai clarear melhor essa situação aqui. Eu trouxe isso aqui, gente. Tá difícil aqui, hein? Eu trouxe isso aqui, olha. Eu recebo muitas ligações perguntando, olha, eu estou digitando essa arte aqui, eu não sei nem como é que soleta isso aqui, certo? Do livro, aqueles números grandes que tem lá. Aí eles trouxeram aqui, ó, certo?
Quer dizer, ao ler o arquivo para validação, o PVA do SPED contábil calcula essa acha aqui do arquivo, certo? Essa acha aqui não tem letra O, certo? Isso aqui é O, viu, gente? Não tem letra O. É sempre um número 0. Você vai lá e digita o O, né? Você entendeu? Aí dá erro. É sempre o número 0, certo? Pois o formato, por um código hexadecimal, numéricos de 0 a 9 e as letras de A a F. Certo? As letras de A a F. Essa é a composição daquele código grande que você precisa utilizar para retificar o SPED. Eu só trouxe isso aqui por causa dessa situação, gente. Tem muita gente com dificuldade de retificar, porque vai lá e digita um O. Certo? É sempre o 0, tá bom? Esta aqui é só informação. Tá, aqui, ó. Esse outro aqui também. Impressão dos livros. Impressão do livro. São formas alternativas de escrituração, em papel, em fichas ou digital. Então, o SPED contábil, o que ele era? O SPED contábil fazia o diário e autenticava na JUSEG. Qual a mudança que houve de papel para ser digital? Apenas a impressão do livro da impressora que mudou, o resto é a mesma coisa. De papel você tem que autenticar e pagar a taxa. O ECD, quando você envia, que é o digital, você tem que pagar e pagar a taxa e levar também na JUSEG o seu requerimento. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, tá? Seu requerimento. Então, o que mudou foi isso. Assim, eles não podem coexistir, a importância disso aqui, ó. As perguntas que surgiram aí já, umas 2 ou 3, ó. São formas alternativas de escrituração em papel, em ficha ou digital. Assim, elas não podem coexistir em relação ao mesmo período. Com relação ao mesmo período. Não pode ter duas escrituras ao mesmo período, né? Ou seja, não pode existir ao mesmo tempo 2 livros diários em relação ao mesmo período, certo? Sendo um digital e outro impresso. Então, não pode existir. Aí eu digo, você já enviou o livro, já autenticou, e você está na obrigação da ECD, envia a ECD para cumprir a obrigação com a Receita Federal, para não entrar naquela multa, viu, gente? Para evitar a multa. Envia o SPED. E aguarde a notificação lá da JUSEG, acompanha, e vá na JUSEG para ver que tipo de processo vocês vão montar para regularizar isso aí. A partir da página 19 da Instrução Normativa 11 do DREI, eles falam alguma coisa sobre isso aqui, viu, gente? Tem alguma coisa falando disso, mas não deixou muito claro que tipo de processo você tem que fazer, certo? Porque eles misturaram o processo em papel com outro processo para cancelamento. Mas lá tem uma explicação sobre isso aqui, tá bom? Tranquilo aí, gente? Oi. Eles vão separadamente para dentro da ECD, do PVA. O arquivo que o nosso programa gera, lá no SPED, ele segrega. Ele segrega. A hora que a gente for fazer o exemplo, eu vou te mostrar onde estão essas demonstrações lá, tá? Separadamente, tá bom? Quantidade de livros, né, por arquivo e quantidade de arquivos por ano calendário. Aqui uma explicação, quem tem uma empresa muito grande, gente, aqui tem uma explicação aí, ó. O arquivo da ECD sempre corresponde a um livro, ou seja, não é possível que um arquivo contenha mais de um livro. Além disso, regra geral, a ECD será entregue em apenas um arquivo correspondente a todo ano calendário, certo? Aqui para baixo, tem que clicar aqui. Agora aqui, ó, contudo, há algumas exceções, como por exemplo, a escrituração resumida de livros auxiliares.
Certo? Aí trouxe uma explicação aqui, viu? Nessa situação, a escrituração poderá conter mais de um livro por ano no calendário e, consequentemente, mais de um arquivo, tendo em vista que haverá o livro principal, escrituração resumida, certo? E um livro ou mais livros auxiliares. Então, as possibilidades existem, estão normatizadas aqui, correto? É só observar se é o seu caso e cumprir essas situações aqui. Há também o caso de o arquivo de um mês ultrapassar a 1 GB. Tá? Situação em que a escrituração pode ser entregue em arquivos mensais, 12 arquivos por ano. Correto? Então as grandes empresas têm isso aqui, viu, gente? Limites e tamanho em período dos livros. Como regra geral, o livro é mensal, mas pode conter mais de um mês, desde que não ultrapasse a 1 GB. Bom, os períodos de escrituração do livro principal e dos livros auxiliares devem coincidir. Certo? Portanto, se a escrituração possui um livro principal e um livro auxiliar, e em virtude do tamanho, o livro principal é fracionado em 12 livros mensais, o livro auxiliar também deverá ser dividido em 12 livros mensais, seguindo os períodos adotados no livro principal. Então, esse novo manual, ele trouxe essas situações aqui para a gente ter uma melhor orientação, viu, gente? Aí eu resolvi colocar aqui para melhor orientação, tá? Aqui vem umas explicações aqui, ó. Olha, existem outros limites. Todos os meses deve estar contido dentro do mesmo ano, tá? São outros exemplos que eles deram aqui. Todos os meses devem estar contidos dentro do mesmo ano, certo? Não deve conter fração de mês, exceto nos casos de início de atividade, cisão parcial, cisão total, fusão, incorporação ou extinção. Tá? Então, início de atividade, o livro é fracionado a partir do início de atividade. E se encerrou até o dia do encerramento. Certo? Quando o diário tem que estar contando essa data final ou data inicial. Só nessa situação. Tá? Aí ele dá um exemplo aqui, exemplo 1. Ó. Data do início do ano calendário. Uma data ou data posterior, caso o contribuinte tenha iniciado suas atividades no próprio ano calendário, até a data da situação especial. Tá? Entendi muito bem. Do início do ano calendário ou data posterior, caso o contribuinte tenha iniciado suas atividades dentro do ano calendário, até a data da situação especial, e se tiver situação especial. O segundo, eles deram aqui exemplo, da data da situação especial até o final do ano calendário. Eles trouxeram mais exemplos aqui, ó. Mas eu quero mostrar, isso aqui vocês dão uma olhada, eu quero mostrar para vocês outra situação aqui, porque nós temos muitas. A escrituração deve ser entregue. Aqui falando como que ela deve ser entregue, ó, até o dia de junho e tal, aquele quadro que nós olhamos lá, tá? Tá difícil aqui. Tem um pequeno detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. Ter cuidado com esse. Mais algumas observações. A apuração trimestral do imposto de renda da pessoa jurídica, que é respeitados os limites acima descritos,
ainda que a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica seja trimestral, o livro pode ser anual. A legislação do imposto de renda obriga a elaboração e transcrição das demonstrações na data do fato gerador do tributo. Trimestral não é mês de março, mês de junho, mês de setembro, mês de dezembro. Correto? O trimestral. Aí ele veio e disse aqui, ó, demonstrações do tributo. Nada impede que o mesmo livro exista 4 conjuntos de demonstrações trimestrais e anual. Isso é uma situação nova, eu não tinha visto ela, não é isso, Everaldo? Eu não tinha visto essa situação ainda, ó. Olha, nada impede que no mesmo livro exista 4 conjuntos de demonstrações trimestrais e a anual. Quer dizer, até então, para você calcular o imposto trimestral, você precisa do quê? Da DRE. Ele é definitivo. E a DLPA e o balanço patrimonial só no mês de dezembro. Eu estou entendendo que aqui, se você quiser encaixar essa situação dentro do trimestre de encerramento, que ele é definitivo, para o lucro real trimestral, você pode fazer. Tá? Ele nada impede que você faça isso por esses dados contidos aqui. Certo? Mudança de contador. Isso aqui existe muito, viu, gente? Mudança de contador no meio do período. Respeitados os limites acima, o período de escrituração pode ser fracionado para cada contabilista assinar o período pelo qual é responsável técnico. Mudança de plano de contas no meio do período. Certo? Respeitados os limites acima, ele cita sempre aqueles limites lá, o período de escrituração pode ser fracionada para que cada plano de contas corresponda a um período. Certo? Então, se houver uma mudança do plano de conta, também você pode fazer essa entrega fracionada, certo? Desde que seja o mês todo. Não pode fracionar o mês, viu, gente? Vamos ver se ele vai falar disso aqui. Eu não li sobre isso aqui, tá? Do período. Mudança da sede da empresa para outra unidade da federação. Também não tinha visto isso aqui claramente. Nessa situação, a escrituração contábil do período que ainda não foi transmitida deve ser enviada considerando o NIRI da nova sede da empresa. A empresa é de Goiás, mudou para Minas Gerais, Brasília, qualquer outro estado. Não foi entregue o SPED, vai utilizar o NIRI lá do destino da empresa. Tá bom? E não enviar aqui e enviar outro lá. Então aqui está explicando que o NIRI é o do destino da empresa. Correto, gente? Substituição do livro digital. Tem aí um tratamento, né? Se o livro digital já foi enviado para o SPED, houver necessidade de substituição, é possível verificar o andamento dos trabalhos de autenticação por meio do PVA, do SPED contábil, no menu consulta de situação. Essa consulta de situação, a Receita Federal, a JUSEG, vai lá e coloca a exigência do livro por um motivo ou outro. Na consulta de situação, ele vai estar lá dentro do SPED, disponibilizado pela JUSEG, tá bom? Você vai olhar por lá. E a partir daí, você tomar a decisão e verificar o prazo que está indicado nessa situação. Tá bom? O livro pode ser substituído mediante a geração do requerimento específico de substituição utilizado na funcionalidade de gerenciamento do requerimento do PVA do SPED contábil, exceto quando estiver em uma das situações seguintes, em uma dos seguintes status. Tá? Aí eu trouxe aqui o quadrinho, olha, o quadrinho é esse aqui, ó. Olha os status aqui. Tá? Em análise, permite a substituição? Não, certo? Não permite. Aí o que ele fala? Estando nesse caso, vamos voltar aqui e ver se está aqui nesse. Aqui, ó, certo? Olha, em análise,
pela junta comercial ou substituído, se o livro estiver em análise, dirija-se com urgência àquele órgão do registro do comércio e solicite que o livro seja colocado em exigência. Então, se você entrou na situação de consulta e está em exigência, você tem que dirigir à junta comercial, você entendeu? E pedir para que coloque em exigência para permitir você autenticar esse livro, para você enviar ele como substituto, tá bom? Também pode haver substituição do seguinte estado, certo? Aí vem aqui, ó, certo? Em exigência, sim, certo? Que já está em exigência, está liberado para você fazer sem a junta comercial, porque ela já disponibilizou nesse status. Autenticado, não. Esse asterisco aqui, ó, eu não achei. Lá na página a partir da página 19 do DREI, da Instrução Normativa número 11, ele fala muita coisa sobre isso aqui, do livro de papel e do livro digital. Tem que entrar com um processo, viu, gente? Lá fala na junta comercial o processo. Para que a junta comercial julgue aquele processo, de acordo com as suas alegações, você tem que fundamentar esse processo, por que você quer substituir esse livro já autenticado. A junta comercial vai analisar esse processo e deferir ou não o cancelamento para que você envie outro livro. É o caso aí de quem enviou o livro, autenticou o livro de papel e está na obrigação de enviar o ECD. Cai nessa situação aqui, viu, gente? Então, é possível? Mas você tem que consultar a JUSEG e ver que tipo de processo, de acordo com a sua exigência, vai ocorrer, de acordo com os seus erros, porque aí é erro, certo? Vai acarretar essa situação aqui. Então, dá uma olhadinha, a partir da página 19 da Instrução Normativa 11, lá de 2013, do DREI, tá bom? Não impede você enviar o ECD, só que ele vai entrar em exigência, aí entra o quê? A situação do processo que eu acabei de falar. Você cumpre a obrigação acessória da Receita Federal. Tá? Substituídos, você já substituiu uma vez, permite substituição? Não. Está no quadrinho. Já fez uma vez, não permite. Tá? Recebido, permite. Recebido parcialmente, permite. Aguardando processamento, permite. Você enviou o SPED, a junta não capturou esse arquivo para poder autenticar, você pode retificar do seu problema. Tá? Aguardando o pagamento, você mandou e não pagou. Você tem que pagar para você enviar novamente. Tá? Isso aqui é exigência, viu, gente? Após a autenticação do livro, as retificações de lançamento feitos com erro estão disponibilizados no artigo 16 da Instrução Normativa número 11 do DREI. Outras informações estão contidas a partir da página 16. Esse caso que eu estou falando está na página 19. Mas até a página 23, eu li, fala tudo sobre a autenticação de livro, tá, gente? Essa Instrução Normativa, que é a que está em vigor. Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Primeiro para transmitir o livro, primeiro você gerencia o requerimento, nós vamos tratar dele aqui na prática. Gerencia o requerimento, emite o DARI, paga, você entendeu? Você pode transmitir. Só que você está obrigado a entregar esse requerimento e o pagamento na JUSEG, protocolar lá, é só protocolar, tá bom? Sem ônus. Aqueles livros lá, gente, está aqui, olha, o G, que é o quê? O Diário Geral, não é isso? Pode ser substituído por outro livro G ou pelos livros R ou B. Então ele dá essa classificação, você entendeu? Tem esse quadrozinho, se alguém tiver uma situação, está explicando aí como você fazer e o que relaciona um com o outro. Tá bom? O que é o mesmo e o que não é, desse quadrinho. Tá bom? Assinatura do livro digital. Certo? O livro digital deve ser assinado por no mínimo 2 pessoas. A pessoa física que tiver poderes para prática de tal ato e o contabilista. Não existe limite para a quantidade de signatários.
tem vários sócios, vários certificados, eu quero assinar. Todos eles podem assinar se tiver poderes, tá bom? Não existe limite para isso. No contrato social e na Receita Federal. Tá? Certo? Por exemplo, assinatura em conjunto no contrato social. Acarreta isso aqui, viu, gente? As assinaturas têm que ser em conjunto e não uma só. Tá? Outra coisa que mudou, isso aqui, olha, gente. Isso aqui mudou. Não, a Receita permite que só um assine. Mas como entra nessa situação de assinatura, e eu estou falando isso porque quando há essa situação, é porque é uma exigência das normas da sociedade de que todos têm que assinar qualquer documento. Aí entra, por isso que foi liberada a situação. Mas se lá existe dizendo que o sócio administrador pode assinar isso aqui, não tem nenhum problema, tá? Olha aqui, gente, ó. Não existe limite para a quantidade de signatários e as assinaturas podem ser feitas em qualquer ordem, até essa instrução normativa, o ato ADE que trouxe o novo SPED, você tinha que assinar primeiro o empregador, em segundo lugar o contabilista. Essa ordem não poderia ser invertida. Primeiro o dono da empresa ou o procurador, depois o contador. Aqui não, o contador pode assinar primeiro ou vice-versa. Tá? Não tem mais essa exigência. A partir do novo manual do SPED, ele trouxe essas regrinhas lá. Tá? O livro digital deve ser assinado com certificado digital de segurança mínima, tipo A3. Esse aqui é a grande reclamação geral, por causa do custo, né, do A3. Certo? Emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, o ICP Brasil. Deve ser utilizado somente certificados digitais EPF ou ECPF, tá? Com a segurança mínima tipo A3, certo? Os certificados da pessoa jurídica, CNPJ ou EPJ, não podem ser utilizados. Isso aqui eles foram taxativos somente com relação a ECD. Tá? O Everaldo tinha lido isso aí, correto? O SPED contábil não faz qualquer conferência da assinatura ou dos procuradores. A procuração eletrônica da Receita Federal não pode ser utilizada. Quem já tinha falado, só... Isso aqui está perdido aqui, viu, gente? Olha, certo? O código está lá nas multas, o código de pagamento multa com atraso está aí. Lá na multa ele repete. Tá? Procuração, acho que nós já falamos, não é isso? Nós já falamos. Rede Sim, nós já falamos, tem que ir lá e preencher, certo? Essas regras aqui, ó, nós já falamos, eu trouxe apenas uma situação nova de NIR e tal, de outra situação, tá? Isso aqui não tem muita diferença sobre isso aqui não. Olha aqui. O SPED contábil é possível transmitir uma escrituração de um ano calendário posterior e depois transmitir a escrituração de um ano calendário anterior. Tá? Então você pode transmitir de 2014 e ser obrigado a transmitir lá de 2013. O impede não impede que você faça isso. A única diferença é que a de 2013 vai ser o número 2. Você entregou o número 1 em 2014, de 2013 vai ser o número 2. Vai ser inverter a ordem de numeração. Tá? A única diferença é essa aqui. Tá bom, gente? A mesma regra para tal, vale para a escrituração de substituto. É possível substituir uma escrituração de um ano calendário anterior, mesmo que tenha transmitido a escrituração de um ano calendário posterior. Não, isso aqui não. Esse aqui é o roteiro para a substituição. Quem tem, está aí no material. Eu deixei para vocês aí esse materialzinho, porque isso tem muita dúvida, viu, gente? Eu recebo muitas ligações aí sobre isso aí. Por isso que eu joguei no material.
Lançamento da quarta forma. Isso aqui mais é uma situação que nós vamos ter que falar da contabilidade. Isso aqui mais é tratado num curso de contabilidade. Eu só trouxe isso aqui para chamar a atenção, certo? Porque o expediente contábil faz validações para que a resolução 1299/2010, isso do Conselho Federal, seja cumprida, conforme destaque abaixo. Aí os lançamentos de quarta forma, é aquela situação toda que tem nas normas contábeis, tá? Essa situaçãozinha assim, ó, o plano de contas da empresa deve ter no mínimo 4 dígitos. Isso no manual novo do SPED, eu trouxe a situação, ó, situação mínima. Nível 1, ativo. Nível 2, ativo circulante. Nível 3, disponibilidade. Nível 4, caixa. Não pode mudar esse formato aqui no seu plano de conta. Tá bom? Ô, Darcy, Oi. o ideal, gente, é nível 5, porque ele está dentro daquelas normas da lei dos SA, lá no artigo 186, 187, como que faz? O normal, o mais aproveitável é 5 dígitos, tá? Não, esse aqui, olha, o Veraldo tem razão no que está dizendo, porque esse aqui é o livro caixa e a conta analítica, ela vem aqui embaixo. Agora, esse aqui eles estão falando, no mínimo 4 níveis. No mínimo. Eu já vi plano de conta com 3, viu? Não pode. Então, ele não está preparado, um plano de conta com 3 não atende às especificações da nova legislação. Tá bom? Planos de contas referenciais. O PVA do expediente contábil adota, a partir do ano calendário 2014, os mesmos planos de contas referenciais constantes no manual de orientação do layout da escrituração contábil fiscal, ECF, nos registros, olha aqui, L100, L300, P100, P150, U100 e U150. Lá na frente do ECF eu vou explicar o que é isso aqui, certo? Tem lá, tá bom? Então, esses registros aqui, gente, é o que a ECF vai receber do contábil. É isso aqui, ó. São esses registros, tá? Multa por atraso. Vocês querem saber da multa por atraso, gente? Eu vou deixar para falar da multa por atraso lá na ECF, porque houve uma modificação. Tá? Esse aqui não houve, é que sempre teve, está lá de acordo com o artigo 57, olha só, gente, ó, da medida provisória 2158-35 de 2001. Certo? Essa medida provisória transformou nessa lei, ó, 12766 de 2012, certo? Com alterações dessa outra. Então, a situação é essa aí, dá uma olhadinha aí. Se entregou atrasado, dá uma olhadinha aí nessa página da apostila e prepara algumas notinhas verdes. Não, melhorou. Essa lei, ela deu uma melhorada. Tá? Aqui é aquele exemplo que eu falei dele, você entendeu? Se atrasar, ele é cumulativo, correto? Não vamos falar disso? Nós vamos entrar aqui agora, gente, olha. Não, nós vamos falar agora da presunção para a gente entrar na ECD direto, tá? Para a gente entrar na ECD. Aí na apostila de vocês... Tem aí nessa página, esses números são aleatórios, viu, gente? Não use esses números aí como exemplo, não, porque são números aleatórios, certo? É só para entendimento. Eu coloquei aqui a simulação, tá bom aí o tamanho, gente? Tá. Eu coloquei aqui como se fosse anual, certo? Receita anual de R$1 milhão. Isso para efeito da presunção, para a gente saber quem está obrigado ou não a entregar o SPED, isso com relação ao lucro presumido, viu, gente? Ao lucro presumido, tá? Receita anual, mas se você tiver uma receita mensal de R$1 milhão, a situação é a mesma para cada mês se você utilizar a presunção para distribuir lucro mensal. Aqui tem um contador aqui que está atento a isso, né, Zé Oswaldo?
A base de cálculo, 32% dá 320 mil é a presunção. Correto? Para o comércio em geral, aí eu não trouxe as outras situações de 16%, tá? De 16%, as outras vai estar lá no artigo 15 da Lei 9.249 de 1965, ou 1995, tá? Essa situação aqui. Então, ó, foi a presunção de quanto? 32% dá 320 mil de 1 milhão. Outras receitas, eu resolvi incluir isso aqui para chamar a atenção de vocês. Essas receitas aqui, outras receitas de aluguel que não seja atividade da empresa, ela tem presunção? Não tem presunção. A gente entra direto na base de cálculo. Não existe presunção para essas receitas. Isso aqui é de aluguel, qualquer outra receita que tiver a empresa que não seja da atividade, ele vem para cá. Correto? Exemplo, rendimento de aplicação, né? Rendimento de aplicação entra aqui também, tá? Então aqui eu coloquei o cálculo do PIS, base de cálculo. A base de cálculo do PIS, gente, é 1 milhão mais os 10 mil das outras receitas. Qual que é a base? 1 milhão e 10 vezes 65%, 6.565. A outra é a mesma coisa, ó, certo? O COFINS é a mesma coisa, é a mesma base, tá vendo? Vezes 3%. Aqui é 3, gente, olha, aqui é 3, aqui tá errado, tá? Esse é copiar, colar, viu, gente? Então corrige aí, tá bom, tá, gente? Tem mais um errinho que eu acho que eu passei por ele, viu? Já verifiquei, tá? Então, aqui é 3%, tá, gente? Se você calcular aqui 1 milhão e 3%, vai dar esses 30 mil. O imposto de renda é 15% de quê? De 330, não é isso? Que é 320 da presunção, mais os 10 mil reais da receita de aluguel. Então, soma a presunção mais o total das outras receitas. Quanto que vai dar? 330, correto? Vezes 15% vai dar 49.500. Aí tem aqui o adicional do imposto de renda, que é o quê? 330 menos 240 vai dar quanto? 90 mil reais, não é isso? Se fizer as contas aí, se eu não errei, vai dar 90 mil reais, tá? Vezes 10%, 9 mil reais, tá? Contribuição social, 9% dos 330 mil, que é a presunção, mais os 10. Correto? Soma dos tributos, 125.065. Correto? Se eu pegar 330 menos 125, vai dar um lucro a distribuir de 204.935. Correto? Eu distribuí todo esse lucro. Ficou zero lá no PL. Correto? Lá no PL ficou zero. Lembrando da situação do artigo 193, lá da 6.404, 5% do valor do lucro destinar para a reserva, tá? Eu distribuí, então, o que ficou aqui embaixo? A retenção do imposto de renda. Eu fiz a presunção 204 e distribuí 204 dentro da presunção. Eu estou obrigado a reter o imposto de renda? Não estou obrigado. Eu estou obrigado a enviar ECD? Não estou obrigado a enviar ECD, tá? Eu estou... Porque eu distribuí o lucro dentro da presunção, tá? Aí eu criei do outro lado aqui, olha. Eu coloquei 1 milhão para poder atingir o adicional, tá? E aqui, olha, no comércio, onde você tem uma empresa de comércio, indústria, essa aí, que a base de cálculo é 8%. Dá 80 mil de 1 milhão, mais os 10, aí somos 10, dá 90. O PIS e COFINS altera, gente? Dá de 8 para outro? Não altera, é o mesmo. Certo? O imposto de renda 15%, olha só, vai dar só 13 mil. Nós temos um adicional? Não, porque aqui anual foi menos de 240, correto? Contribuição social, 9%, 8 mil, certo? Soma dos tributos, 58.465 menos 90 dá quanto? 31.535. Se eu distribuir o lucro 31.535, eu estou obrigado ao ECD e a retenção na fonte?
Não, mas eu fui lá e distribuí 50 mil, certo? Esses 50 mil, mas está logo perto aqui. 50 mil, olha aqui. 50 mil que eu distribuí. Esse 50, imposto de renda na fonte está na obrigação? Sim, certo? Pela diferença, olha só, pela diferença entre o quê? Entre a presunção e a distribuição, que dá 18.465. 50 menos 31, 18.465. Esse 18.465 entra a presunção. E o lucro distribuído sofrerá a retenção do imposto de renda na tabela progressiva. Peraí, você. Então, estou fazendo tudo errado, não? Vamos explicar direitinho. Uhum. Deixa eu rezar aqui. Vocês entenderam? Ele vai rezar para que eu esteja errado. Vocês entenderam? Pelo que eu entendi até agora, se eu fizer contabilidade... Não, nós estamos falando de presunção. Contabilidade é o próximo tópico. Então o que? Para tudo. Esse daqui é se eu não tenho contabilidade, viu? Tá aqui, a presunção. Claro. É presunção, tá? Tá. É presunção, viu, gente? Lá em cima, aqui, olha, é presunção. Eu achei que o Everaldo ia falar. Não vai fazer contabilidade, vai fazer o SF, sem contabilidade, sem nada, viu? Olha só. Simulação, presunção, viu, gente? Do lucro presumido, tá? Tem contabilidade. E é obrigado a ceder? Então, essa é a situação, sentido, entendeu? Eu distribuí lucro 50, mas eu fiz os cálculos da presunção, eu só deu 31.535. Essa diferença entre a distribuição e outra, eu tenho que reter o imposto de renda, certo? A empresa tem que reter o imposto de renda, recolher no código 0561, que é como se fosse um prolabore do empregador, viu, gente? Não é o código 0588, 0561, tá bom? Essa diferença aqui, ó, que ele é como se fosse um prolabore e ele vai para a tabela progressiva, certo? Não, aí se você distribuir o lucro para vários sócios, você entendeu? O que vai acontecer? O montante não ultrapassou, aí você vai jogar a tabela progressiva para cada sócio que ultrapassou. Exatamente. Exatamente. Se for 2 sócios, vai de quanto? Você deu 18 mil, vai dar 9 mil e pouco, ele vai para a tabela progressiva, os 27% menos, e vai pagar. Tá bom? Entenderam, gente? Isso aí? Tem alguma dúvida? Eu só não estou entendendo uma coisa. Se for 10 sócios, o que vai acontecer? Ele vai para a tabela progressiva, mas o que vai diferenciar é que ele é um rendimento tributado na declaração da pessoa física do sócio. Ele vai entrar na declaração pessoa física não como rendimento isento, mas como rendimento tributado, e com a soma deles vai oferecer a tributação na declaração pessoa física. Tá bom, gente? Bem, não sei se eu estou entendendo mal. Espera um pouquinho. Ele está falando aqui, ó, se eu distribuir lucro superior àquele permitido, eu sou obrigado a exceder. E o exceder só pode ser através de contabilidade. Então, por que essa redundância deles aí? Não. Olha só, o exceder não é um SPED que trata de cálculo de impostos. É apenas uma obrigação acessória imposta pela legislação, que se você distribuir a maior, você está obrigado. Você entendeu? Agora, a retenção, essa obrigação, isso é outro tratamento, tá? Certo? Aqui nós estamos falando que nós não fizemos, você entendeu? Nós não fizemos a contabilidade, nós fizemos a presunção. Aqui não tratou de contabilidade. Pois é. Eu fiz a presunção. E o que eu distribuí for maior do que a presunção, mesmo não tendo feito contabilidade, eu estou obrigado a enviar a ECD. Quer dizer, o fato de você ter distribuído 50 mil, significa que você fez contabilidade? Não significa que você fez contabilidade. A lei veio e diz, distribuir em cima da presunção, independente de qualquer coisa, é tributado. Significa que você está obrigado. Não se... Entendeu, velho? Não.
Olha bem, se ele não apresentar SCD, ele vai pagar multa todo mês, velho. Aqui que é isso? Ele tem que apresentar SCD e acabou. Pessoal, no início eu falei, se você, gente, quem antecipa lucro e não faz o fechamento de contabilidade mensal, precisa ter o extremo cuidado com isso. O que é que você tem que fazer? Mês de janeiro, qual que é a presunção de janeiro? Deu uma receita de 100, eu jogo uma tabelinha do Excel, monto no Excel, jogo lá a receita, ele puxa para você. Entendeu? Os cálculos, você monta no Excel. Puxa para você. Eu sou obrigado a pagar? Quer dizer, não, eu quero 10 mil reais. Não, mas a presunção só deu 5. O que vai acontecer mensalmente? Eu quero 10, mas só deu 5. Eu vou tributar 5 na tabela progressiva, mensal. Matou a questão? Aí você vai entender isso aí como Prolabore. Não, o Prolabore é só para você entender. É, como Prolabore, tá? É como Prolabore. Porque o Prolabore já é tributado normal. Ele vai entender que você retirou uma retirada Prolabore, que você não usou nenhum critério da lei. Então é Prolabore. Hã? Prolabore não tem de INSS? Tudo. Tudo. Não, olha só. Ele é como Prolabore para efeito do imposto de renda e do código. Lá na lei não fala que esse aqui incide INSS, tá? Olha, ó, vamos separar as coisas. Eu disse que é igual ao Prolabore para efeito da retenção do imposto de renda e o pagamento com o código 0561. Eu não disse que a equiparação de Prolabore serve para efeito de contribuição previdenciária e você enviar para a Cefip. Isso aqui não envia para a Cefip, viu, gente? É somente o Prolabore, retirada Prolabore, pelo serviço que eu prestei. Você entendeu? Até uma pequena diferença aí, viu, gente? Tá bom? Você tem que determinar a legislação e o motivo que você tem que ter um histórico disso aqui. Não, você não pode colocar lá, gente, que é Prolabore, antecipação de lucro acima do limite, gente. Não se classifica. Prolabore, vamos voltar atrás? Apaga o que eu falei. Apaga. O Prolabore, gente, a equiparação com o Prolabore é somente para a tabela progressiva e para o código de pagamento, viu, gente? Somente para essas duas situações, tá? Somente para essas duas situações, tá? Para o resto da tributação, ele é um tributo, ele é um rendimento diferente, viu, gente? Diferente, tá? Você pode distribuir só no final do ano ou mensal. Distribuindo mensal é o que eu faço. Faça a presunção e não distribua acima da presunção. Se distribuir, faça a retenção e ofereça, imprima a guia para o dono da empresa pagar, tá? Não, no contrato social, lógico, todos têm que rezar lá no contrato social a situação. Você entendeu? E isso aqui tem um documento, viu, gente? Esse documento não é retirada Prolabore, não, viu, gente? Antecipação de lucro, você entendeu? Acima da presunção. Tá? Outra coisa, ele ter distribuído esses R$18.465 a mais, ele tem que ter caixa para isso. Não, o caixa é a premissa para tudo. Você não pode distribuir lucro sem ter caixa ou banco com saldo positivo, saldo devedor. Certo? Exato. Não tem essa possibilidade, tá? De pagar. Ou se dever impostos para o governo, tá? Sem problema. Encerra as contas de resultado, faz tudo direitinho, não tem nenhum problema. Você entendeu? Faz Aderacê. Regime de caixa nós vamos tratar dele daqui a pouquinho, viu, gente? Aderacê, você viu? Só dele falar esse negócio de não fazer contabilidade, a confusão que deu? Você viram? Então faça contabilidade para não ter confusão, gente. Pronto, ué. Ó, esquece esse trem para lá e faz a contabilidade, pronto, né? Antecipação de lucro ou distribuição de lucro. Essa palavrinha ela é chave. Mas eu não tive lucro para distribuir.
Se você não tiver lucro, eu até acredito. Se você não provar isso aqui, porque você não fez, se você não provar, é claro que o fisco vai te autuar, né? Mas é outra situação, né? Eu ponho lá, se eu tributo ele numa antecipação de lucro, depois eu pego a diferença lá, para não sair na questão do exceder. Está dando presunção. Certo. Eu estou dizendo isso, que eu tive um momento de fiscalização do INSS, eles falaram para mim que tributa sim. Eu acho que sim também. Não, ó, olha só. Eu tive pessoalmente com a situação do INSS, para que numa situação como essa aí, o INSS vai tributar. Não, eu não desconcordo, não. Pessoal, eu não desconcordo de você, não. Eu não tô tirando, certo, essa possibilidade, não. Eu digo que não tem lá explicitamente essa situação, mas o auditor fiscal pode levantar isso aqui Pode fazer. e passar para você. Eu posso até fazer uma consulta na Receita Federal para poder ver e até disponibilizar no site se for o caso, tá? Para clarear melhor essa situação. É o salário pela prestação, prolabore, é o salário pela prestação de serviço do sócio na empresa. Distribuição de lucro é o quê? É o que você está recebendo pelo seu investimento na empresa. Então, você entendeu por que ele é questionável? Ele é questionável. Nesse caso aí, Certo? Certo? Ele é questionável. Certo? Então, mas de qualquer maneira, eu vou fazer uma consulta na Receita Federal até para me fixar bem essa situação. Tá? Tudo bem, gente? Sobre esse tópico aí? Ele é bom, hein? Vai. Oi. O empregador ele não é considerado contribuinte individual para a questão de retenção de imposto de renda. Se você olhar lá no Maju, tem uma orientação do Maju, que é a orientação sobre retenções, lá disse que, no caso de Prolabore, o código de pagamento é o 0561 e não o 0588, tá? Isso está lá no manual do Maju, viu, gente? Certo? Está na legislação, tá bom? O exemplo, vou te dar outro exemplo. Quem tem condomínio aqui? O síndico é obrigado a pagar o INSS e reter o imposto de renda. É ou não é? Mesmo não pagando a taxa de condomínio. Ele tem que ser do 0561. Ele é considerado sócio, prolabore, tá? Síndico. Tá bom? Pessoal, contabilidade. Agora vamos lá, né, velho? Contabilidade. Isso que é bom, viu? Posso ir? Se demonstrado lucros através da escrituração contábil feitas com observância da lei comercial e segundo as normas, a situação seria a seguinte, certo? São valores fictícios. Receita total anual, 1 milhão, eu usei a mesma receita de lá, tá, gente? Custos de despesa, aqui, esse custos de despesa, eu incluí aqui os tributos, viu, gente? Custo de despesa significa todos os dados dedutíveis, correto? 410 mil reais. Lucro antes da contribuição social, 600 mil reais. Aliás, não, aqui, aí vem a provisão, essa provisão do imposto de renda, tá? Imposto de renda, tá bom? Lucro líquido, 465 mil reais, correto? 5% para reserva legal, correto? Sobrou quanto? À disposição da Assembleia, 441.750. Distribuição ao sócio, 440. Estou obrigado a reter o imposto de renda? Não. Estou obrigado a exceder? Sim, porque foi acima da presunção. Tá? Por isso é que eu trouxe isso aqui. Entendeu, Everaldo? Não, a presunção não. Distribuição de lucro acima da presunção é que está obrigado. Ao contrário, tá? Se eu distribuir lucro acima da presunção, eu estou obrigado. Por isso que eu trouxe aqui, ó. Qual que é a presunção? Não foi 204 mil reais? Agora aqui eu estou distribuindo 440. Ele é acima da presunção.
eu não estou obrigado ao imposto de renda, mas estou obrigado a exceder, certo? Isso aqui deu prejuízo, você não está obrigado, certo? Aliás, nesse caso aqui não, mas não significa que deu prejuízo, você não está obrigado a exceder não, viu, gente? Isso é só para esse exemplo, viu? É, só para esse exemplo, viu? Vamos corrigir aí, porque eu não coloquei aqui a observação, tá bom? Lucro presumido, tá? Não vamos... não, mas é porque eu trouxe lá em cima, eu trouxe a presunção e a contabilidade do lucro presumido. Isso eu devia ter colocado aqui. É o primeiro, eu vou aprender. Correto. Se você especificar que pode, eu acredito, eu não vejo nenhum problema não. Eu acho que a Everaldo já viu sobre isso aí. Porque você está distribuindo de outro período. Mas cuidado com isso, viu? A legislação, ela não é tão clara com relação a isso não, viu? O que eu já li, ela traz dúvidas. Ela traz dúvidas. Não. Eu estou falando dentro do próprio ano. Aí veio a pergunta, olha só. A legislação não diz que você tem lucros de exercício anterior, você não pode distribuir sem a tributação? A lei fala que é isso, né? A dúvida é, com essa nova situação de acima da presunção para o lucro presumido, eu tenho lucro anterior de lucro presumido, nós estamos falando de lucro presumido, viu gente? Eu tenho lucro anterior de lucro presumido, eu posso distribuir acima da presunção? Isso não está claro na lei, se tem eu não consegui visualizar. Tá. Ô, Renata. Não, calma lá. Mas a lei não está muito clara. Pode ser que a instrução normativa solte uma solução de consulta dizendo claramente o que deve ser feito. Eu estou guardando, inclusive, essa solução para ver se ela nos norteia melhor. A Renata fez uma pergunta muito relativa. Olha, Renata, se você não fez a contabilidade vezes 60, vai entrar com o lucro distribuído, certo, o excesso. Está feita a contabilidade, esquece esse negócio de excesso, poxa. Se fez a contabilidade, você pode fazer o que você quiser na tua vida na contabilidade. Esse excesso, você nem liga para esse negócio de excesso aqui, certo? Fez a contabilidade, está bonitinha a contabilidade, você pode distribuir, teve o dinheiro lá, do ano passado, 10 anos para trás, não me interessa, certo? Você pode distribuir tranquilamente, sem qualquer tributação, pronto. Bem claro? O que interessa, parece que eles estão perseguindo aquele que não faz contabilidade, e eu acho que está certo, certo? Quem não fez contabilidade, pau na muleira dele, pronto. Quem fez contabilidade, bonitinho, acabou, não tem problema. Pessoal, e se for pessoa jurídica ou só, e ultrapassar, ter que pagar, então qual pode? a situação é a mesma. Aí só que aí é diferente. O código já não é esse mais. Aí o código de pagamento de pessoa jurídica. Infelizmente eu não trouxe aqui, mas eu li sobre isso, certo? Mas tem aí, a situação é a mesma para efeito de cálculo de distribuição. A mesma situação. A única diferença é o código de recolhimento. Por isso que eu li, mas eu não me lembro aqui, certo? Aí ele é diferente. Mas a situação de cálculo é a mesma, tá? Certo? Lá fala pessoa física ou jurídica na legislação. A mesma coisa, tá? Aqui, resumindo aqui no caso da presunção, quando ultrapassa que a pessoa ultrapassou a quantidade de lucro distribuído, é obrigado a fazer contabilidade. Você tem que fazer o SCD ou não faz o SCD? A contabilidade pela legislação você sempre é obrigado a fazer, gente. Sempre é obrigado a fazer. A Everaldo bate muito nisso, mas essa é a realidade. E agora, mais do que nunca, lucro presumido não está obrigado ao SF? Tem jeito de você enviar SF sem contabilidade? Eu não vejo possibilidade. Então, gente, contabilidade, lucro real e presumido. Até o simples está obrigado. Mas aqui, o simples não está obrigado nenhuma dessas situações. Mas o lucro real, lucro presumido, está obrigado ao ECF e você tem que ter a contabilidade. Então esquece não fazer a contabilidade. Fazer a contabilidade. Aquela situação que você colocou é só para quem não fez contabilidade. Quem não fez contabilidade, certo? Eu estou falando porque tem gente distribuindo esse ano, ainda nem fez a contabilidade, já está lá na declaração, pessoa física de abril. Aí vai retificar? Certo?